Olá, boa tarde, vamos chegando agora meio-dia, meia em ponto no ar, os donos da bola, hoje terça-feira, 16 de dezembro, boa tarde para você, seja bem-vindo aqui no nosso programa mais uma vez, e ao meu lado, como sempre vocês sabem, meu super parceiro Antônio Carmo, tudo bem com você, tudo bem por aí? Tudo bem, por aqui, e aí, Andressa Lopes, abraço a você, aos amigos dos donos da bola, estamos aqui para falar muito mais de esportes, tem voleibol, tem basquete, tem muita coisa, fique ligado aí, você vai ter realmente um programa muito legal. Falando em basquete, você pode responder a nossa pergunta que está no nosso facebook.com/, os donos da bola vale. O São José masculino joga hoje contra o Paulistano e a gente quer saber se você acredita na vitória do time josense, mesmo fora de casa pelo NBB. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, porque a gente começa o programa de hoje falando do Taubaté Vôlei, que fechou o primeiro turno em segundo lugar na Superliga Nacional. E o desafio agora é manter o bom desempenho na sequência do campeonato. O segundo turno começa já nesta quarta-feira, com jogos do São José e do Taubaté também. E no treino de ontem, os jogadores do Taubaté, que servem ou já serviram a seleção brasileira, falaram da decepção com a CBV, a Confederação Brasileira de Voleibol, acusada de desvio de dinheiro público. Veja na reportagem de Renata Marangoni. Primeira etapa cumprida. O Taubaté Vôlei venceu 10 das 11 partidas no primeiro turno da Superliga Masculina de Vôlei. Agora se prepara para a próxima fase do campeonato. Não que tenha sido surpresa, mas eu acho que a gente desempenhou muito bem, principalmente por ter tido algumas lesões importantes, né, como do Rafa, do Sidão. Eu acho que a equipe desempenhou muito bem, a comissão técnica, os jogadores, foi acima do esperado. A gente aposta em estar o melhor classificado, né, se possível, dentro dessas 3 posições, para sempre ter a vantagem nos playoffs, né, no futuro, na fase após o segundo turno da competição. A estreia do Taubaté no segundo turno da competição acontece nesta quarta-feira contra o Minas. A questão com um time com um investimento um pouco menor, mas que todo mundo comenta aqui nos bastidores do voleibol é que a equipe está mais surpreendendo nesse campeonato, que tem, lógico, uma carteira um pouco abaixo do que o normal, não em completamente competentes naquilo que estão fazendo. Então, temos que ter cuidado, arrancaram pontos aí importantíssimos, fez um 3-2 contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Mesmo em uma boa fase, os jogadores não escondem a decepção com a polêmica envolvendo a Confederação Brasileira de Vôlei. A CBV é acusada de irregularidades na gestão de dinheiro público. De acordo com a Controladoria Geral da União, foram desviados 30 milhões de reais entre 2010 e 2013. A gente tinha aquela sensação de que a gente era politicamente correto no vôlei. E, enfim, um sentimento de extrema tristeza e, enfim, a gente quer realmente que Puno, enfim, foi uma grana alta que foi desviada de que era para o desenvolvimento do voleibol. Nós, atletas, sem dúvida alguma, sem sombra de nenhuma dúvida, vamos fazer algum tipo de manifestação, porque isso é um dinheiro que ia... Não, eu fico pensando na base, entendeu? Nos meninos da base, né? que precisava desse dinheiro para poder se manter no voleibol, para poder crer no seu sonho, entendeu? Para realizar um sonho de menino. E na verdade não é só no vôlei, não, essa palhaçada de, neguinho passa a mão ali, fulano passa a mão ali, só os caras que mandam, os caras que deveriam ser exemplo para poder funcionar bem o esporte e a educação também no país, acaba ficando a troco de nada, né, Antônio Carlos? Pensa-se na corrupção só no poder público, não, né, em termos de prefeituras, governos estaduais e federal, quando na verdade existe em todos os lugares. É uma pena que isso ocorra. O vôlei, Andressa, ele foi apontado ao longo de muitos anos como exemplo. O intocável, com uma administração fantástica. Veio lá do Nussmann, Carlos Arthur Nussmann, que pegou o vôlei lá nos anos 80, 70 e fez o vôlei se transformar realmente no esporte de ponta. E o Ari Graça era tido e havido como um exemplo de... Tanto é que assumiu a Federação Internacional de Voleibol. E aí, de repente, todas essas denúncias que surgiram já no começo do ano, confirmadas
agora pela CGU, apontando aí esse desvio e dinheiro pertencentes também aos jogadores. Exatamente. Né? Os jogadores tinham prêmios, eles, pega aí o Dante, mais antigo, que acabou de falar aí, jogadores que ganharam Olimpíadas, que ganharam mundiais e tal, meninos e meninas, os jogadores do masculino, as meninas do feminino, e o dinheiro não chegou, e dinheiro dizia 30 milhões de reais, isso de 2010 a 2013. Para cá. Imagina lá o que tem antes. E aí a gente vê, como, por exemplo, o time como o Rio de Janeiro acabou. Precisando de verba, precisando de ajuda, o patrocinador não aguenta ficar bancando o time, e a CBV faz isso. São vários times que surgiram e desapareceram. E o Banco do Brasil agora retirou o patrocínio do voleibol, não sei o que vai ocorrer, até onde vai ficar essa situação. O vôlei que é colocado ali na parte bem de cima mesmo do nosso esporte para a Olimpíada, pensa assim, medalha de ouro no masculino, no feminino, no vôlei de praia, de quadra, tudo mais e tal. E no sábado, foi muito bacana, o jogo Canoas e Taubaté, os jogadores entraram em campo com um nariz de palhaço. E cada time errou um primeiro saque, né? Para mostrar o seu descontentamento. Mas isso é pouco ainda. Os jogadores, eles têm realmente condições de fazer algo mais. Os jogadores são, o pessoal do vôlei é extremamente inteligente, capacitado. Pensar em alguma coisa aí com os técnicos para mostrar o descontentamento e a repúdia. Exato. O repúdio, melhor dizendo, em relação a essa situação que, puxa vida, mancha demais a história tão bonita desse voleibol. Não dos jogadores. Os jogadores não têm nada a ver com isso, torcida e tal. A alta cúpula lá, né, da CBV. Lamentável. Tomara que tenha presos, né, e que eles devolvam o dinheiro para poder fazer parte da história. Não adianta nada ser presa, daqui a pouco vai aquela lenga-lenga, aí o cara já tá solto, aí vira a pizza, não é? A pizza do voleibol também. Antônio Carlos, a gente está falando de vôlei, a gente tem que comentar, inclusive, que hoje à noite, pela Superliga Feminina, a equipe do São José tenta deixar a lanterninha aí da competição, mas tem um jogo muito complicado contra o Pinheiros, fora de casa. A partida será lá em São Paulo, 7h30 da noite. São José está em último, teve 8 jogos, só uma vitória, então precisa se recuperar o mais rápido possível. Algumas jogadoras jovens, novas, trazidas pelo técnico Michel, que agora é o técnico do time, com o Washington Araújo ficando na supervisão, ao lado do Paulo Amorim, podem reforçar o time. Qualquer resultado hoje que não seja uma vitória do Pinheiros por 3-0 vai ser bom para o São José. O Pinheiros é franco favorito para o jogo de hoje. Tá certo. Boa sorte, então, às meninas do São José, que voltem com uma vitória aí, ou que façam pelo menos um bom jogo para aquecer, né? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar do basquete masculino do São José, que também joga essa noite. Você pode mandar a sua opinião no nosso facebook.com/os donos da bola vale. A gente volta já.